na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue. Saudamos a todos os nossos ouvintes em mais esta programação no precioso nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja sobre todos os nossos ouvintes que nos ouvem nesse momento. Nós estaremos lendo a palavra de Deus no livro de São Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a seguir. Mas antes de lermos essa escritura, nós vamos ouvir um hino e após esse hino, então estaremos lendo a palavra de Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta, o céu estrelado, a declarar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a face do Senhor, adorarei o meu amor infindo, a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha São Mateus capítulo 16, versículo 13 nos diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus,
e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Que a graça de Deus seja acrescentada à palavra que foi lida. Eu quero falar nessa oportunidade sobre a chave do paraíso. Primeiramente, quero começar lá no Gênesis. Começar a meditar com nossos ouvintes quando Adão e Eva viviam em plena felicidade e prazer ali no jardim do Éden. Havia paz, havia alegria, e eles viviam realmente em um paraíso perfeito. Mas havia no jardim do Éden duas árvores. Essas árvores não eram árvores naturais, elas eram árvores simbólicas. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, eles tinham a liberdade de fazer tudo o que desejassem, menos tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que eles tocassem, diz a Bíblia que eles morreriam. Mas Satanás, seduzindo a Eva, porque é o trabalho do diabo é seduzir, enganar, ele, de uma maneira muito sagaz, ele não chegou dizendo para Eva que a palavra de Deus não era verdade, mas ele chegou dizendo para Eva que Eva não estava compreendendo realmente. É o que o diabo tem feito hoje, usando religiões para desvirtuar a palavra de Deus. E tem usado muitos líderes, o diabo tem usado pregadores para se levantar diante do povo e dizer: não, aquela escritura ali não é necessário que seja feito daquela forma, porque não quer dizer isso. Deus não quis dizer aquilo, concernente ao batismo em nome do Senhor Jesus, concernente às mulheres, a maneira de vestir e cortar seus cabelos. Isso aí não é necessário cuidar essas doutrinas. E assim é o mesmo diabo interpretando a palavra e desviando as pessoas da realidade. Porque quando o homem se desvia da palavra, automaticamente ele está morrendo, ele recebe morte. Agora veja vocês, queridos ouvintes, que Eva foi seduzida e ela tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando isso aconteceu, Deus expulsou Adão e Eva do jardim. O plano de Deus era que eles vivessem eternamente felizes. Mas o pecado quebrou, o pecado rompeu, abriu espaço entre esse plano de Deus. E Deus teve que expulsá-los do jardim. E ali então Deus matou aquele cordeiro, tirou a pele do cordeiro, vestiu Adão, vestiu Eva, e disse para Adão: vocês não podem mais ficar no meu paraíso. E ali saiu Adão. Quem sabe Adão, com seu braço ao redor de Eva, começaram a sair caminhando, e assim passo a passo se afastando do paraíso de Deus. E quando Deus viu aquela cena, Deus não pôde suportar aquilo. Deus não pôde suportar ver seus filhos sendo expulsos da sua presença. Então Deus soletrou em seu coração a palavra amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus decidiu pagar o preço para que o homem voltasse ao paraíso outra vez. Mas Deus, antes que esse preço fosse pago, Ele colocou os querubins com as espadas desembainhadas ali no portal daquele paraíso, para não permitir que o homem entrasse, porque o homem não podia mais agora, o homem estando em pecado, ele não podia entrar no paraíso.
e tocar na árvore da vida que estava no paraíso. O homem não poderia tocar na árvore da vida. A árvore da vida nós sabemos que é Cristo. Então o homem estava isolado da presença de Deus. O portão do paraíso foi fechado. E o homem não podia mais regressar a esse lugar tão belo. Mas Deus, no decorrer dos anos, dos séculos, Deus veio vindo, trabalhando, usando seus profetas, e veio trazendo a palavra, e veio vindo, e vindo, e vindo, preparando um meio do homem voltar ao paraíso outra vez. Até que por fim, Cristo, o Messias, o segundo Adão, porque o primeiro Adão falhou, mas agora o segundo Adão foi tentado por todas as formas. O diabo usou de todas as tentações para tentar, para derrubar a Jesus, assim como tinha derrubado o primeiro Adão. Mas Jesus venceu todas as tentações. E foi morto ali na cruz do Calvário. Um cordeiro inocente. Ali ele pagou um preço. Ali ele rompeu, ele cortou o pecado. E o homem então foi livre daquela cédula que o condenava. E agora então a palavra de Deus foi entregue na mão do homem. E a Bíblia diz: todo aquele que olhar agora será salvo. Todo aquele que olhar para Cristo será salvo. A obediência à palavra leva o homem à salvação. Mas o diabo, ele não desistiu quando viu que Jesus pagou o preço. E ali surgiu uma igreja real, uma igreja santa, uma igreja que tinha agora acesso ao paraíso. Porque eles tinham o preço do pecado foi pago. Então as portas do paraíso foi aberto. Os querubins já não estavam mais com a espada desembainhada para impedir a entrada do homem, para que o homem não pudesse mais tocar na árvore da vida. Agora havia um espaço aberto para que o homem tocasse nessa árvore, que era Cristo, e então tivesse vida eterna. Mas o diabo outra vez começou a trabalhar. E ele derrubou a igreja primitiva. E ele fez com que essa igreja virgem perdesse a sua virgindade, a sua pureza. Assim como Eva perdeu a sua virgindade, Eva perdeu a sua pureza ao tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás fez com que a igreja primitiva caísse, misturando a igreja primitiva com credos, com dogmas, com idolatrias, com adoração a imagens, misturando o cristianismo com o paganismo. A mesma coisa que ele fez com Eva, derrubou Eva ao misturar a palavra que estava em Eva com a interpretação do diabo. E a igreja primitiva mergulhou no pecado. E logo começou a adoração a ídolos. Começou a acender velas em altares. Começaram a adoração aos ídolos, a orar pelos mortos que partiram. E ali então começaram já a crer em 3 pessoas de uma santíssima, suposta santíssima trindade. Quando a Bíblia declara perfeitamente que há um só Deus. O primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, que é o único Deus. E no próprio livro de São João, capítulo 10, no versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não há tal coisa como o Filho ser uma segunda pessoa. Em São João capítulo 14, quando Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai. Mestre, queremos ver o Pai. Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me conhece. Quem vem a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ele era o próprio Pai, porque ele era Deus feito carne. Jesus não era uma segunda pessoa da Trindade.
São João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne, Deus se humanizou em um corpo chamado Jesus. A igreja primitiva nunca creu em uma suposta trindade. A igreja primitiva nunca batizou nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas a igreja primitiva batizava em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você encontra o primeiro ato do batismo em Atos capítulo 2, quase 3.000 almas no versículo 38, sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você encontra em Atos capítulo 8, versículo 16. Você encontra em Atos capítulo 10, versículo 48, Cornélio, que nem mesmo judeu era, ele era gentil, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você encontra em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 6, Paulo rebatizando um grupo de pessoas, porque eles ainda não eram batizados em nome de Jesus, e Paulo os rebatizou outra vez. Por isso eu digo a você, ouvinte, se você não é batizado em nome de Jesus Cristo, você tem que descer as águas outra vez, porque Deus não reconhece nenhum batismo fora daquele que Ele estabeleceu em sua palavra. Mas a igreja primitiva caiu, o diabo conseguiu torcer, introduzir esses credos, esses dogmas, essas teorias, e colocaram o povo a adorar a Maria em vez de adorar a Deus, a interceder para Maria, sendo que a Bíblia diz que há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não foi Maria, não foi Paulo, não foi Pedro que morreu por nós, mas o Senhor Jesus que morreu. São João capítulo 3 diz: todo aquele que olhar para Ele, olhar para Jesus, será salvo. Adoração a ídolos, orar para ídolos, isso é uma forma de espiritismo, porque Deus não aceita termos contato com mortos. A Bíblia proíbe essas coisas. Mas a igreja caiu, o diabo derrubou, o diabo simplesmente deu uma rasteira, da mesma maneira que fez com Eva ali no princípio. Mas eu quero dizer a você, ouvinte, Deus não é um perdedor. Deus não perde para o diabo. Não, de maneira alguma. Ele prometeu no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Ele disse: eu restituirei os anos que foram consumidos. Ele disse: eu irei restaurar, eu vou trazer de volta a verdade, a pura verdade. Zacarias capítulo 14, versículo 6. Ele disse: no tempo da tarde haverá luz. Deus prometeu que a luz raiaria nos últimos dias, para levar a noiva ao regresso à palavra. Porque vida eterna você encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que diz: ao que vencer eu darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquela árvore que foi negada para Adão, aquela árvore que foi negada para a descendência de Adão por causa do pecado, agora ela é oferecida ao vencedor. Mas tem que ter uma chave para abrir esse paraíso. Tem que ter uma chave para entrar nesse paraíso e tocar e comer dessa árvore. E a chave não é um curso de teologia. A chave não é um diploma. A chave não é uma denominação. A chave é a revelação de Deus, que nós lemos em São Mateus 16. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne, não foi sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Porém eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre esta revelação, a minha igreja será edificada. A igreja de Deus, ela está edificada na revelação da palavra, e a revelação nos leva aos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, que a família de Deus ela está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas.
Se você é da família de Deus, querido ouvinte, a tua fé tem que estar fundamentada nessa Bíblia, nessa palavra imutável de Deus. E eu posso me lembrar agora, imaginar quando os discípulos estavam ali no cenáculo orando e pedindo pelo Espírito Santo. E Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda a verdade. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, repartido em línguas de fogo, eles desceram pulando, saltando, dançando, falando em línguas estranhas, alegres, felizes, regozijando. E aquela multidão se aproximou deles para saber o que estava acontecendo, ao ver eles pular, dançar, falar línguas. E alguém disse: esse povo está bêbado. E Pedro, tomando a palavra, disse: não, não é o que vocês pensam. Nós não estamos embriagados. Mas isso que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre todos. Isso é um cumprimento das Escrituras. E Pedro aproveitou a oportunidade e disse: eu quero dizer algo a vocês. Esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. E ali Pedro anunciou a eles que Jesus era o Salvador. E a Bíblia diz que aquela multidão compungiu em seu coração e disseram: o que faremos, varões e irmãos? Em outras palavras, matamos o Messias, e agora? O que vamos fazer? No versículo 37 de Atos 2, Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Versículo 38, 37 e 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? Nós vemos a Bíblia falar sobre os dons do Espírito e o dom. Os dons é o dom de falar em línguas, profetizar, dom de sabedoria. Mas o dom é o próprio Espírito Santo, é o doador dos dons. Uma pessoa pode falar em línguas, pode ter dons de maravilhas, interpretações, e ainda assim estar perdida. Porque a Bíblia diz que naquele dia muitos chegarão e dirão: Senhor, em teu nome fizemos prodígios, maravilhas. Quer dizer, expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos em línguas. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade. Somente será aceito ali aquele que tem o dom, o Espírito Santo. Aquele que comeu da árvore da vida, que é Cristo. Aquele que pôde retornar e entrar no paraíso, lá onde Adão foi expulso. Ele foi expulso pela desobediência. Agora a obediência te faz entrar lá outra vez e comer daquele fruto. E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque essa promessa vos diz respeito a vós, judeus, vossos filhos, judeus também, e a todos quantos estão longe. Esse se refere a nós, os gentios, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então o batismo em nome do Senhor Jesus é para os judeus, para os gentios, para todos que se arrependem e aceitam a Jesus como seu Salvador. E quando aquela multidão arrependida chegaram diante de Pedro e disseram: o que faremos, varões e irmãos? Ali havia um homem que tinha a chave, porque Jesus disse: eu te darei a chave. E ele girou aquela chave da revelação, e quando ele girou a chave, ele abriu as portas do paraíso, e aquela multidão pôde entrar e comer do fruto da árvore da vida, e ter vida eterna dentro deles. Oh, meu ouvinte, isso me empolga, isso me alegra, porque essa árvore que foi negada a Adão, foi negada à descendência dele, agora ela é oferecida ao vencedor. Ao que vencer, darei que coma da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Mas para isso você tem que ter a chave. É a chave que abre os portais do paraíso, para você entrar e ter comunhão com Deus.
O pecado afastou o homem do paraíso. O pecado afastou o homem de Deus. Mas a obediência, agora, quando você tem a chave da revelação, você tem a chave para abrir as portas do paraíso e entrar e ter comunhão com Deus outra vez. Não é a chave de uma religião, não é a chave de uma interpretação humana, mas é a palavra, é a revelação que Pedro teve. É esta a revelação. Como pode alguém agora chegar e dizer: não podemos ser batizados como Pedro batizou? Pedro estava enganado. Pedro não estava enganado, não. Pedro estava totalmente cheio do Espírito Santo, e ele tinha chave para abrir o paraíso, para que o povo pudesse entrar e comer da árvore da vida e ter vida eterna. Ouvintes, encerrando, eu digo a você: Jesus está voltando para buscar um povo. E esse povo tem que estar congregado em um lugar. Não é numa placa de uma igreja, mas é congregado na palavra. Escape enquanto é tempo. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Saia do sistema que tem te enganado. Saia do sistema que mente para você. O diabo mentiu para Eva e levou ela a cair. O diabo tem mentido para você através de religiões, para tentar levar a sua alma ao inferno. Mas nessa oportunidade Deus te chama: saia do sistema, venha para a palavra, renda-se a Cristo, dobre o seu joelho. Você pode dobrar o teu joelho agora mesmo, e eu estarei orando contigo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, depois de termos ouvido esta tua palavra, a pura verdade do Senhor, e saber que arrebatamento só há dentro dessa palavra, eu oro por esse ouvinte nesta hora. Esses ouvintes que têm ouvido a tua palavra, revela em seus corações, que eles possam ter posse dessa chave, para que possa abrir os portais eternos, para entrar e ter companheirismo contigo e comer da árvore da vida. Pai, abençoe a cada ouvinte, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço a ti e os entrego em tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, Ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os grilhos crescem, nos conduzirá. ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom